boa noite. Está no ar o Arquivo de Notícias. E na edição de hoje você vai rever. Senado aprova a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e os vereadores Rui Lorenzato e Hernani Lamer comentam o assunto. Reveja os grandes expedientes da semana e ainda a votação do congelamento dos salários dos parlamentares e cargos do Executivo. A semana iniciou turbulenta em Brasília. O meio político, que por si só já é movimentado, passou por reviravoltas. O presidente interino da Câmara dos Deputados tentou anular a votação que aprovou a continuidade do impeachment de Dilma Rousseff. E o assunto, claro, repercutiu no Parlamento Municipal. Veja o que foi dito no grande expediente do vereador Paulo Pontual. Em abril, a Câmara dos Deputados aprovou a autorização para o impeachment da presidente por 367 votos favoráveis e 137 contrários. Entre os deputados, houve 7 abstenções e 2 ausências. Na sequência, o processo seguiu para a análise do Senado. Aqui em Passo Fundo, Paulo Pontual resgatou fatos que marcaram a votação histórica. Por vários motivos, o vereador torce pela perda do mandato de Dilma Rousseff. Primeiramente, está claro para os brasileiros o que o governo do PT está envolvido com a corrupção no nosso país. O envolvimento desse partido, ele envolve deputados, ele envolve senadores, ele envolve vereadores, ele envolve todo segmento político de apoio ao PT a nível nacional. O impeachment é indispensável hoje no nosso país por se tratar de um governo envolvido com empreiteiras, levando retorno para campanhas políticas e luxuosas de alguns políticos. Então o impeachment, por isso, eu sou a favor do impeachment. É irreconhecível que um governo do PT pudesse, durante 12 anos, certo? 13 anos agora, conseguir manipular tanto a política em benefício da corrupção. Na segunda-feira, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, do Partido Progressista, resolveu anular a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, realizada em 17 de abril. Em nota à imprensa, o deputado federal anunciou a decisão de acolher o pedido feito pelo advogado-geral da União. Contrário ao colega do PP, Paulo Pontual e outros apresentaram no Legislativo uma moção de repúdio. Porque o Partido Progressista sempre teve uma posição, a nível de município e a nível de Estado, de que jamais apoiaria e jamais apoiou o Partido Progressista Nacional em apoio ao governo Dilma. Essa moção vem identificar a posição da bancada do PP em Passo Fundo, a posição da bancada do PP a nível estadual. Os gaúchos provam mais uma vez, Partido Progressista, que tem definição sobre a transparência de trabalho político. E não seria diferente a bancada de Passo Fundo encaminhar uma moção e diversos vereadores assinaram. Somente quem não assinou essa moção foi o PCdoB, o PT e um vereador do PSB. O resto, todos os vereadores foram unânimes em assinar essa moção. Maranhão assumiu o cargo depois que o Supremo Tribunal Federal afastou Eduardo Cunha do comando da Casa Legislativa. No grande expediente, o vereador Paulo Pontual disse que o presidente interino da Câmara não tem legitimidade para decidir o futuro do país. Foi trocado um corrupto por outro corrupto, tá? O Cunha estava envolvido até o pescoço com o PT, foi afastado pelo Supremo Tribunal e, consequentemente, lamentavelmente, o Supremo Tribunal encaminhou como presidente interino o Valdir Maranhão, que é um corrupto e que, de uma forma ou de outra, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal. Lamentavelmente, que vivemos num país que se tira um corrupto
e se coloca outro corrupto no lugar. Só que mudou o cenário. O corrupto anterior queria o impeachment. Estava de uma forma ou de outra, não defendo ele. É corrupto, tem que ser punido, tem que ser afastado. Agora, é inadmissível que um corrupto, substituindo o outro, venha contrário a todos os brasileiros e que seja colocado lá dentro simplesmente para ajudar o governo do PT. E se tratando dessa forma, é inaceitável que de uma forma ou de outra, esse Valdir Maranhão vem declarar, já declarou na votação do impeachment, contrário ao impeachment. E agora ele define pela anulação do pedido de impeachment. Isso está claro e bem definido de que isso é uma situação de envolvimento dele junto à corrupção do nosso país. No Senado, Raimundo Lira, presidente da Comissão Especial do Impeachment, afirmou que a decisão de Valdir Maranhão era equivocada. O vereador Paulo Pontual concorda. Ele acredita que a tentativa de nulidade do processo foi uma manobra de aliados da presidente. Por isso, agora, espera que o STF fique atento às ações que envolvem o processo. Tem alguns ministros que foram colocados dentro do Supremo pelo partido PT. E que a todos os momentos, e ficou muito bem claro, que esses ministros procuraram de todas as formas beneficiar o PT. Que não prevalece a política dentro do Supremo. O que hoje eu tenho dúvidas em relação a isso. Acho sim que prevalece a política lá dentro para alguns ministros. Então eu espero que o Supremo realmente venha referendar o que ele mesmo aceitou, criando critérios de votação e a questão da transparência legal da votação do impeachment da presidente Dilma. E por 55 votos a 22, Dilma Rousseff foi afastada da presidência do país por 180 dias. O Senado aprovou a abertura do segundo processo de impeachment da história da democracia. E os vereadores Rui Lorenzato e Hernani Lamer falaram sobre o assunto. Muita tristeza e muita preocupação que todo esse processo de golpe que está acontecendo e se efetivou, então, a continuidade desse golpe e a oposição quer chegar, então, de fato, ao impeachment da presidenta Dilma, que de fato não é um impeachment de uma pessoa, e sim é o impeachment de um projeto que está em andamento, que está sendo construído, que começou lá em 2002, que você está lembrado, quando começou, que o presidente Lula assumiu a presidência e a Dilma deu continuidade a esse projeto de sociedade, um projeto diferenciado, um projeto para todos os brasileiros, um projeto que vê realmente as preocupações sociais, um projeto de sociedade que trouxe para nosso dia a dia grandes e importantes programas sociais que até agora estão dando certo e que automaticamente deveriam estar sendo ampliados, e com essa crise política está sendo interrompido todo esse nosso querido Brasil, que está parado, que está estagnado devido a essa crise política da oposição, da grande mídia brasileira e da grande elite brasileira, que estão fazendo esse trabalho de forma conjunta e conseguindo a continuidade desse golpe que não é realmente da presidenta Dilma, é o golpe de um projeto de sociedade que nos preocupa. É uma resposta da comunidade nacional, do povo brasileiro, que não está mais aceitando as condições de governabilidade do nosso país. Veja só que a insegurança política, a insegurança comercial do nosso país, que hoje está rebaixado na expectativa internacional no que diz respeito a ideias de aplicabilidade do nosso país, está extremamente rebaixado, e isso eu acho que urgentemente nós temos que reverter. E a reversão disso, e não estou aqui em defesa de partido A ou B, acho que nós temos que defender um país mais honesto, e acredito que essa concepção está sendo tomada através do Supremo Tribunal, através do Senado. Acho que é um momento diferencial do nosso país. Nós estamos chegando ao momento que a população passou para os nossos governantes a ideia de que nós não toleramos mais
corrupção, desgovernos. Por isso que cito que esse momento ouve-se falar em golpe. Na verdade, não, nós não estamos diante de golpe nenhum. Nós estamos diante de uma condição em que o povo brasileiro não aceita essa ingovernabilidade, não é verdade? E o Arquivo de Notícias faz agora um rápido intervalo e retorna com outro grande expediente da semana. Além da TV Câmara, o Legislativo Municipal tem outra ferramenta para interagir com a população de forma transparente e democrática. O conteúdo do site da Câmara de Vereadores é atualizado diariamente. Você encontra a agenda com todas as atividades das comissões permanentes, temporárias e frentes parlamentares, leis municipais e o portal Transparência. A página também tem espaço para a estrutura, o histórico e as publicações, como atas, contratos, licitações e concursos públicos. A TV Câmara ganhou um espaço neste site. Através deste link, você pode assistir todos os nossos telejornais, os vídeos dos grandes expedientes, das sessões plenárias, das audiências e das solenes na íntegra. Neste ícone, a partir das 3 horas da tarde, nas segundas e quartas-feiras, as sessões são transmitidas ao vivo. Acesse www.câmarapf.rs.gov.br. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Paulo Necli foi orador do grande expediente da sessão plenária desta quarta-feira. Ele utilizou o espaço para destacar a importância da ampliação do aeroporto Lauro Cortes. Paulo Necli preside a comissão especial criada para discutir este assunto na Câmara. Ele lembrou da licença entregue recentemente, que vai possibilitar o início do processo licitatório para a escolha da empresa responsável pelas obras de melhoria no local. Mas, antes de tudo, o orador ressaltou os motivos de abordar essa temática na tribuna. Porque nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós apenas demos o primeiro passo, que foi, juntamente com o Executivo, com a CISA, CDL, Sindiscom, UPF, municípios da região, do entorno de Passo Fundo, enfim, uma série de entidades, né? Nós conquistamos a liberação para as obras de reforma e ampliação do nosso aeroporto Lauro Cortes, né? Agora já está na Secretaria para licitação e nós temos que usar agora sim os nossos amigos políticos de Brasília para que eles façam uma pressão muito grande para que realmente saia logo essa licitação e sejam liberados os recursos que estão já destinados para o aeroporto de Passo Fundo. Durante seu tempo regimental, o vereador também comentou o engajamento político para que as obras iniciem. Para Paulo Necli, o apoio do Estado e do governo federal foi essencial para a emissão da licença de funcionamento. A prioridade no Estado do Rio Grande do Sul, da até então presidente Dilma e do governador José Ivo Sartori, a número 1 é o aeroporto Passo Fundo, a número 2 é o aeroporto Passo Fundo, a número 3 é o aeroporto de Passo Fundo. Então nós criamos a nossa comissão aqui na Câmara para agirmos em conjunto com a sociedade, né,
para pressionar a FEPAM, porque a gente sabe que todos os projetos lá até então eram demorados para serem aprovados. Nós fizemos N viagens a Porto Alegre, na FEPAM, na Secretaria de Transportes, e finalmente saiu, há 30 dias atrás, a famosa licença de instalação. O parlamentar também falou sobre a importância das parcerias firmadas pela comissão. Eu sempre digo, a comissão não é composta por 5 vereadores. A comissão é composta por 21 vereadores. E nós tivemos todo o apoio da mesa diretora, do presidente da casa, para que nós desenvolvêssemos esse trabalho, juntamente com as entidades já citadas, né? Deu o suporte ideal para que essa comissão funcionasse. E funcionou, mas nós não podemos, como falei, ficarmos agora parados esperando que caia tudo do céu, que não vai cair do céu. Nós temos que fazer a nossa pressão política junto a Brasília para que os recursos sejam liberados e a licitação saia em breve. A Câmara Municipal aprovou os projetos que determinam o congelamento dos salários de vereadores e cargos do Executivo. A medida vale do período de 2017 a 2020. Na próxima legislatura, o subsídio dos parlamentares ficam mantidos em R$ 10.954. Para o presidente Márcio Patucci, a proposta visa se adequar ao momento econômico do país. Nós tivemos esse posicionamento e essa decisão, tendo em vista que o projeto de lei foi assinado por todos os vereadores de Passo Fundo, no sentido de compreender um pouquinho as dificuldades econômicas, compreender que não haveria necessidade de repassar qualquer reajuste para a próxima legislatura nesse momento. Nós entendemos que os valores são valores justos, são valores possíveis de serem aplicados para os próximos eleitos, né, a partir de 2017, e a Câmara de Vereadores faz a sua parte quando entende de que num esforço coletivo nós também estamos prevenindo, né, ou seja, aumentos excessivos, né, desses subsídios para os agentes políticos. Haverá sim economia nos cofres públicos, haverá sim melhor redefinição desses valores na aplicação de outras políticas públicas. O primeiro texto que congela os salários no parlamento foi aprovado com o voto contrário do vereador Aristeu Dalalana. Veja o que ele disse durante a votação. Votei contrário porque eu tenho tramitando na casa há vários anos um projeto, e principalmente nesse ano, quando teve essa crise que assolou o Brasil inteiro, um projeto de lei que baixaria em 10% o salário dos vereadores, prefeitos e secretários. Então, é só por esse motivo, sem nada, que eu não posso ter duas caras, fazer uma coisa ali e vir votar outra aqui favorável, só por isso. Além do subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais também manterão os mesmos vencimentos no período determinado. Conforme o líder do governo na Câmara, o Executivo deve acolher a proposta. É uma prerrogativa da Câmara de Vereadores determinar e estabelecer os valores tanto do Legislativo como do Executivo a partir do próximo exercício. Acredito que não haverá nenhum empecilho com relação a isso, porque, como eu reafirmo, isso é uma prerrogativa do Parlamento, não do Executivo. O Parlamento é que fixa os valores salariais do Executivo e seus secretários, do prefeito, vice-prefeito e secretários do ano que vem, e também do Parlamento Municipal. Então, isso não está em desacordo com a lei e me parece que não terá nenhum questionamento. O Poder Executivo publicou um decreto estabelecendo medidas preventivas para a contenção de gastos. O documento tem validade de 6 meses. Mais informações com Ana Paula Koenemann. O decreto leva em conta a recessão da economia nacional e estadual e, em consequência disso, a queda na receita do município. Por isso, várias medidas serão adotadas para equilibrar as contas. No momento, a celebração de novos contratos estão proibidos, sejam eles de consultoria, serviços ou convênios. Nós ouvimos o líder do governo, o vereador Alex Necker, sobre este assunto. Não deve haver ampliação de contratos novos com empresas terceirizadas, ampliação de equipes, não deve acontecer celebração de novos convênios com entidades, com instituições, não deve acontecer também gastos com diárias e viagens,
O Executivo regulamentou isso muito bem. Vamos acompanhar a evolução da crise financeira no Brasil. Vamos ver se a arrecadação do município volta aos patamares que precisa e a partir de qualquer mudança nesse sentido poderá ser refeito o raciocínio com relação a esse decreto. Caso essa situação econômica não mude, não melhore, o decreto está acertado porque vai garantir que o município de Passo Fundo mantenha executando os serviços que já vêm sendo executados. A decisão do Poder Executivo busca garantir que nenhum serviço público seja afetado em órgãos da administração direta ou indireta. A medida tem caráter preventivo e é uma opção do município para evitar o aumento de impostos. Nós vemos enfrentando dois problemas, né? Na questão nacional, esses problemas econômicos e tudo isso, o país meio que parado na geração de empregos. Na questão do estado do Rio Grande do Sul, uma dificuldade muito grande em cumprir com os seus compromissos, desde o pagamento dos seus servidores até o repasse para as entidades hospitalares e para os municípios. O município de Passo Fundo vem navegando de forma tranquila durante esse processo de crise. Tem conseguido manter os seus investimentos e cumprir com os seus compromissos, tanto com o funcionalismo como nas mais variadas áreas, educação, saúde. A medida ela visa exatamente isso, se precaver caso a gente enfrente um período mais prolongado de crise econômica, onde a dificuldade pelos repasses, tanto federais como estaduais, se mantenham. Então é acertada a medida do prefeito na situação de que nós estamos nos precavendo para continuar mantendo os serviços que foram oferecidos para a população. Penso que isso é uma medida passageira. Acredito que o Brasil voltará a ter o seu crescimento econômico novamente e que nós possamos enfrentar o crescimento da arrecadação, que daí suspenderia automaticamente esse decreto. E o Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma ótima noite para você e até a próxima semana.